levados pela música, com a inspiração de Maria, Mãe de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, dos nossos irmãos da espiritualidade maior, pedimos permissão para mais uma reunião da AME Carioca, gratos por estarmos albergados nessa casa, uma casa não é de um movimento, mas de muito amor ao próximo. Todo mês nós devemos registrar e agradecer essa oportunidade. Essa é sempre uma oportunidade que nos traz muita felicidade. E queremos, além de agradecer, pedir a permissão para a nossa reunião, também acolhermos o nosso palestrante e que, pela sua competência, mas também amparado pela espiritualidade, vai nos brindar com um tema tão importante como vocês estão vendo, da espiritualidade e a saúde mental. Eu queria, dessa forma, agradecer ao professor Júlio, quero apresentá-lo. Eu tenho a satisfação, a honra de termos trabalhado juntos em programas de residência médica, e o professor Júlio, ele tem algumas facetas do seu trabalho, e vai ser interessante a apresentação. Ele é um cientista fazendo protocolos de pesquisa, ele é um professor dando aula sobre espiritualidade e saúde à Universidade Unirio, onde ele trabalha, tem uma disciplina de espiritualidade e saúde. No nosso meio da cardiologia, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, ele é membro do, a gente já comentou aqui, Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. E, além dessa preocupação com a espiritualidade junto dos pacientes, junto da ciência, é um obreiro de casa espírita. Então, eu tenho certeza que vai nos permitir um aprendizado grande, uma interação grande. É uma satisfação tão enorme poder recebê-lo, Júlio. Eu queria dar as palavras, que a sua proficiência seja ainda mais amparada pela espiritualidade. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui, é um prazer muito grande. E eu vou falar de um tema em que nós vivenciamos muito no nosso dia a dia. E vai ser para cada um de nós, independente de ser ou não profissional da área da saúde. Que toque, na realidade, a cada um, tanto, na verdade, como iremos falar, na ansiedade nossa do dia a dia, como na depressão. Foi tida como um mal do século e que continua sendo mal do século. A grande verdade é que, a despeito do aumento das medicações, psicoterapia, sintomas depressivos, a depressão continua aumentando, assim como o suicídio continua aumentando. Enquanto a gente está conversando aqui, certamente algumas pessoas no mundo já cometeram suicídio. É 1 a cada 40 segundos, de acordo com a OMS. Então, o transtorno mental é algo realmente muito grave que afeta cada um de nós. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós conhece alguém com algum familiar com algum sintoma de transtorno mental, porque é extremamente comum. E o que isso pode, na realidade, ter de importância dentro do que nós vamos falar? Primeiro, transtorno mental, quer depressão, quer ansiedade, que são os mais comuns, ou qualquer outro transtorno mental, é muito comum. E mais um dado que eu acho extremamente importante. De acordo com a OMS, saúde, realmente, o que ele classifica como saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social. Mas não é só ausência de doença ou enfermidade, que é como cada um vivencia a doença. Então, ele é muito maior do que isso. Então, será que cada um de nós aqui não tenha, digamos que nenhum de nós aqui tenha nenhum transtorno mental? Cada um de nós vivencia saúde mental? Primeiro, tem 2 pontos importantes que eu queria ressaltar. Um deles é o que foi cunhado, inclusive, como uma enfermidade moral.
vivenciarmos raiva, agressividade, hostilidade, isso é saúde? A gente está saudável mentalmente vivendo? Não, eu não tenho diagnóstico de depressão, não tenho de ansiedade, não transtorno mental. Mas vivenciarmos isso no nosso dia a dia, efetivamente, é saúde mental? Se cada um de nós vivenciarmos, não só dentro de nós mesmos, um contato com o outro, não é saúde mental. Mas também não é um transtorno mental. Tem se dado um nome, criou-se uma possibilidade de um nome como enfermidade moral, e que eu acho extremamente pertinente essa definição. Mas além disso tem mais. Tudo bem, eu não tenho transtorno mental, eu não tenho nenhuma enfermidade moral, mas será que eu estou vivenciando plenamente o meu bem-estar psicológico? Será que cada um de nós aqui vivencia o seu bem-estar psicológico pleno, que eles estão chamando isso em Harvard, chamando de florescimento humano? Será que a gente está florescendo, vivenciando a nossa plenitude de bem-estar? Então tem um ponto que eu acho extremamente importante que a gente tem que pensar. Cada um de nós aqui, posso não ter transtorno mental? Se eu não tenho transtorno mental, será que efetivamente eu estou bem? Cada um de nós, eu não vivencio a agressividade, a raiva, o ressentimento, a mágoa, e eu consigo lidar muito bem com isso? Ou se nada disso está acontecendo, eu estou pleno, na realidade, vivenciando o meu melhor bem-estar. E aí, nesse contexto, é muito importante a gente fazer essa pergunta: como está a nossa saúde mental? Nesses 3 aspectos, né? Isso engloba todos nós, de alguma forma. E aí, o que entra a espiritualidade e saúde mental nesse contexto? O que a espiritualidade, de alguma forma, ela pode contribuir nesse contexto? Qual aspecto da espiritualidade pode ser efetivamente protetor, de alguma forma, para esse nosso contexto, que cada um de nós aqui, desses 3 aspectos, um deles, pelo menos, ele vai vivenciar. Ou está bem, do ponto de vista de saúde mental, ou se tem algum problema naqueles 2 campos. E vamos lá. Na realidade, primeiro, conceituar a espiritualidade. O conceito científico de espiritualidade, que é de uma autora extremamente conceituada, uma autoridade no mundo acadêmico, chamada Cristina Puchalski, ela define espiritualidade sobre 3 grandes aspectos, tá? 3 grandes pilares. Primeiro, que é da humanidade. Não importa se a pessoa é espírita, não importa se não tem religião, não importa se a pessoa é ateu, é agnóstica, espiritualidade é da humanidade, é intrínseco e dinâmico da humanidade. Não importa o que a pessoa, na realidade, se tem alguma denominação religiosa ou não. Esse é o primeiro aspecto. Ela engloba a religiosidade, que é como cada um de nós vivencia, pratica e segue alguma religião. E no Brasil é muito comum a pessoa praticar e vivenciar mais de uma religião. A pessoa vai na casa espírita, mas faz meditação no centro budista, ou, enfim, esse trânsito religioso é extremamente comum no Brasil, muito frequente. Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o que cada um de nós busca de sentido e propósito. O que é sentido? Sentido é o que tem a ver com a nossa biografia, é o que tem a ver com nossos valores. O que realmente é importante para mim? O que eu busco que dá sentido à minha vida? O que é propósito? Propósito é quando é além de mim, é quando é por uma causa, é quando é por alguma pessoa, ou algo que é maior, transcende o eu. Isso é propósito. Então, perfeito. Então, é da humanidade, tem sentido e propósito. Qual o terceiro pilar? Conexão. Conexão com quem? Conexão comigo mesmo. É o estado que se fala hoje, o estado mindfulness, quer dizer, a capacidade de cada um de nós estar bem conosco mesmo. Fazer conexão. A gente precisa se conectar conosco. Pode ser através de uma prática meditativa, através de reflexão, não importa como vai ser feito. Mas é a conexão de cada um que a gente precisa, dentro de um processo complexo da vida, a gente se desconecta da gente. É muito comum, a gente se desconstrói. Voltar a se conectar é fundamental. Então é conexão comigo mesmo, conexão com outras pessoas, conexão com algo que é sagrado, um transcendente, e conexão com o momento presente. A conexão com o momento presente é vital, porque nós vivemos num pêndulo, em que quando o pêndulo é para trás, a gente se fixa no passado, tem muita relação com sintomas de depressão, quando se fixa negativamente. Um pêndulo no futuro tem relação com sintomas de ansiedade. Então nós vivemos muito nesse pêndulo.
Então, para conectar, se existe alguma chance, alguma possibilidade de cada um de nós vivenciar bem-estar, é se conectar com o momento presente. Como se a gente está aqui, a gente está aqui. Eu não estou lá fora, não estou no carro, não estou em outro ambiente, nem vivenciando outra situação. Então, essa conexão com o momento presente, comigo, com outras pessoas, o que é transcendente, o que é sagrado. Agora, o que é sagrado para cada um? Independe. A pessoa pode ter como sagrado o universo, pode ter como sagrado a natureza, pode ter como sagrado um ser espiritual, pode ter como sagrado Deus. O que é sagrado? E muito frequentemente, na nossa prática, quando alguém fala que o sagrado é Deus, atrás do sagrado Deus tem algo além. É o quê? É uma entidade, há pouco tempo, inclusive, da terça-feira agora, numa aula prática nossa, lá da disciplina, a gente perguntou, e é importante, faz parte das nossas perguntas, perguntou, o que é o sagrado? Ele falou Deus, perfeito. Mas o Deus, o que ele falou Deus era São Jorge, aquele que protege ele em todas as situações. Ele lá, e aí para ele, brilha os olhos, né? Quando a gente fala o que é importante para cada um, brilha os nossos olhos. E ele é o sagrado, ele fez questão de pegar dentro da gaveta e mostrar a medalha de São Jorge, aquele que protege ele em qualquer lugar. Não era Deus, era São Jorge, o sagrado dele. Esse é o sagrado. E para muitas pessoas o sagrado é a outra pessoa. Em algumas religiões, o sagrado é o outro se torna sagrado. E muitas vezes, é claro que não dá para afirmar, mas a Madre Teresa de Calcutá, ela vivenciou, todos sabem aqui, acredito que parte pelo menos sabe, que ela viveu uma aridez espiritual durante muitos anos. E que o sagrado dela certamente foi, de alguma forma, balançado. E ela vivenciou o sagrado no outro, porque ela ia pelas pessoas. Se Deus não está aqui, junto com as pessoas lá que ela estava atuando, em Calcutá, onde ela ia, porque se não tem Deus, eu estou aqui com eles, eu estou junto com eles, eu não abandono eles, porque o sagrado é o outro, ela tornou o sagrado o outro. A gente tem essa possibilidade. Então, a espiritualidade tem essas três grandes dimensões que faz parte do que se estuda espiritualidade dentro do campo científico, que eu acho que é muito prático para cada um de nós, envolve esses três aspectos. Essa é a minha possibilidade de espiritualidade. Cada um tem a sua, tem a ver com um sentido, tem propósito cada um, quer numa atuação, quer na Amazônia, quer com lá, essa aqui foi a última aula da disciplina de espiritualidade antes da aula prática, quer indo para uma atividade, que é uma atividade que a gente faz de tempos em tempos, e aqui, aliás, conexão ali, maior conexão é impossível, o carro para 5 lugares, são 7 pessoas entrando para poder, todos estavam conectados realmente naquele local pequeno. Tem sentido para mim? Tem. Tem propósito? Sim, era além de mim. É algo que eu julgo ser maior do que eu. E alguma causa maior do que a minha. Então tinha a ver e tem a ver com o meu sagrado, que é individual. Qual é o meu sagrado? É o meu sagrado. Eu me conecto com outras pessoas, comigo mesmo e com o meu sagrado. Então isso tem a ver com o que tem sentido. E cada um de nós aqui tem que buscar, porque isso otimiza a nossa saúde mental. Quando eu busco, volto a dizer, em situações em que cada um vive uma situação, momentos muito desafiador, ou momentos de doença, a gente se desconecta do que para a gente é muito importante. E a gente esquece disso. Hoje, antes de vir para cá, no consultório, eu estava conversando exatamente com uma aluna de medicina. Opa, se quiser tirar, né? Por mim, tranquilo. Não, fala se precisar do microfone. E uma aluna de medicina, ela estava totalmente desconstruída, com burnout, e ela já perdeu o que tinha importância, que para ela era significativo, perdeu o contato com o sagrado, que tinha sentido, tinha propósito para ela, é comum. E a gente vai perguntar à pessoa, realmente, por quê? Eu vou me desconstruindo. Então, e isso a gente vai comentar um pouco, mas já adianto, é a possibilidade de cada um de nós, independente de ser da área de saúde ou não, atuar como um healer, que eles chamam. Alguém que ajuda o outro a se desconstruir quando o sofrimento desconstrói. Quando a gente consegue, próximo do outro, com uma atitude pode ser idealmente compassiva, mas uma atitude humana, que é o mais importante. A gente ajuda o outro a ele se voltar, a ele lembrar de quem ele era. Quem era o Roberto Sporcati? Quem era o Luiz? Quem era o Jorge Aquino? Amorim. Jorge Amorim. Quem era? Quem era Jorge Amorim? Quem era Luiz? Quem era Júlio? Quem era cada um de nós? Antes de uma situação que a gente passou por uma situação doença ou desafiadora, quem era cada um de nós? E essa possibilidade de reconstruir, isso cada um de nós pode fazer. Tá? E, naturalmente,
para essas pessoas ser um local que a gente atua também de tempos em tempos, em que é uma religiosa, mas ela está vivenciando ali uma atividade religiosa? Não. Para ela provavelmente tem sentido, tem propósito, e ela está conectada com o que é importante para ela, sem necessariamente estar vivenciando a religiosidade, assim como a outra pessoa que estava ali. Tá? Então os estudos têm mostrado, e esse daqui, vou só citar esses dois estudos, esse, na realidade foi uma produção lá do nosso grupo, em que profissionais da área da saúde, quando entrou na pandemia, a variável mais importante para ter menos ansiedade foi o bem-estar espiritual. Venceu todos os outros preditores, todos os outros marcadores, foi bem-estar espiritual. E mais ainda, e o que a gente encontrou? Que a paz, dentro do que a gente analisa, um questionário validado, em que tem 3 grandes dimensões. Um é a paz espiritual, a outra o que tem sentido e propósito, e a outra a fé, que é o outro que faz a interconexão, a interseção com a religiosidade. O que foi importante para o profissional da saúde quando entrou a pandemia? A paz interior, que é sempre muito importante, ela não deu conta. Foi fundamental aumentar a pontuação, um score, uma pontuação de fé, para que ele suportasse e diminuísse a ansiedade frente à pandemia, em profissionais da saúde. Foi o que a gente encontrou. E isso daí, curiosamente, a pessoa falar ou não ter religião não foi o mais importante, mas a fé foi fundamental. Tá? Isso foi encontrado, foi o que a gente demonstrou. Em depressão, os estudos têm demonstrado de forma absolutamente consistente. Primeiro, que cada um de nós vivenciar a espiritualidade, isso previne, é como se fosse uma vacina de depressão. Não só previne, mas aqueles que seguem para a depressão, elas são menos graves. São com menor gravidade aqueles que têm religiosidade e espiritualidade. E se a pessoa tem depressão, ela tem menor recaída, menor chance de ter de novo. E tem uma resposta terapêutica melhor. Os estudos têm consistentemente mostrado isso. Então, se uma pessoa está tratando para a depressão, lembrando que a espiritualidade, ou qualquer método, ou algo que envolva, é complementar. Não substitui jamais o tratamento, não substitui de forma alguma a psicoterapia. Mas é algo que tem crescido muito, porque tem auxiliado. Melhora muito a resposta terapêutica das pessoas que estão tratando. E mais ainda, naquelas pessoas com depressão diminui o risco de suicídio. E curiosamente, assim, a questão do risco do suicídio, principalmente do risco do suicídio, é interessante que os estudos têm demonstrado, isso é um dado bem interessante, que aquelas pessoas que têm ideação suicida, por exemplo, se tem, esse daqui eu vou mostrar, e aqui a gente tratou há pouco tempo de uma pessoa dentro desse grupo com ideação suicida, como a religiosidade foi extremamente importante para que ela saísse da ideação suicida. E esse grupo aqui, também é um grupo que eu gosto muito, que eu tenho uma afinidade muito grande, eu estou completando, ano que vem eu completo 20 anos de terapia lá, eu faço terapia já há 20 anos nesse grupo, que é um grupo, uma comunidade lá em Caxias, que eu tenho um carinho profundo e aprendo sempre com eles. Além dessa questão do suicídio, tem um outro dado interessante. Essa garotada, os estudos têm mostrado, e ali tem pequenininho as referências, eu tentei diminuir a referência para que a gente pudesse entender o conceito que é mais importante, da prevenção. Os estudos mostram, assim, tem alguns estudos bem interessantes. Primeiro, se pessoas, filhos de pais que são deprimidos, ou seja, tem um alto risco de depressão. Essas crianças têm um risco maior de depressão. Em acompanhamento de 10 anos, e nesse estudo foi 10 anos, depois 20 anos, elas tiveram menos 90% de chance de ter depressão. Logo, a evangelização infantil é algo que efetivamente não tem ideia, mas está apoiado pela ciência. Porque isso, as crianças que dizem que a religiosidade, ou a religião, ou a espiritualidade, elas têm isso como sendo algo importante, elas têm menos 90% de chance de ter depressão no futuro. Tem várias explicações ou potenciais explicações para isso. Diminuição de fluxo cerebral, enfim, aí tem um pool de possibilidades que a ciência tem se dedicado a encontrar uma explicação, mas são fatos.
E aí esse estudo foi reproduzido. Beleza. Se tem isso, então algo está acontecendo. Vamos ver se isso daí é só um dado estatístico. E foi analisado por ressonância o cérebro dessas pessoas. E elas têm atuação em áreas cerebrais muito nobres, que são mais espessas, que poderia justificar ter menos depressão. Volto a dizer, filhos de pessoas com depressão e que têm um risco grande. Diminuiu em torno de 90% de ter depressão. Por quê? Foi visto em ressonância que... E aí esse foi replicado por um outro grupo em 2017. Esse primeiro em 2012, esse que eu estou falando em 2014, 2017 foi replicado por outro grupo. E aí analisou de forma mais avançada, em que foi uma ressonância com uma análise mais específica, em que via cerebral, coisas mais complexas, que na verdade tem uma... E aí viu que o volume cerebral é maior dessas pessoas, que no início se consideravam a religião, a espiritualidade algo muito importante na vida delas. Então, efetivamente, não só para as crianças, não só no adulto, mas vivenciar a espiritualidade, ela é realmente um protetor para depressão. Isso acontece na ansiedade, mas nesse estudo foi com depressão. E dentro desse contexto em que a crença religiosa, como eu falei, além da depressão, tem a questão da crença religiosa, em que a gente vai entender os mecanismos. Voltando no suicídio, que é um dado que eu acho muito importante, eu tenho uma aluna que eu tenho muita proximidade, aí veio o namorado dela falar para mim: Júlio, olha só, ela está muito grave, ela voltou a ficar muito grave de novo, está muito deprimida, ela tem, ano passado, ela já tentou suicídio, esse ano ela está com ideação que não consegue parar. E aí ela queria conversar comigo, ela ainda não tinha muita proximidade com ela, naturalmente eu fui conversar com ela. E aí, eu conversando com ela, ela falou: olha, eu não sei mais o que fazer. Ela trata com uma psiquiatra lá do hospital, e ela falou: olha, eu estou tomando, ela já estava no quarto medicação, com medicações muito assim, fortes, realmente com uma ação muito poderosa, e ela falou: olha, eu estava numa situação com ela, em que a gente estava próximo da janela. Ela disse: eu estou com vontade de pular daqui, assim, eu não consigo controlar, isso está muito difícil para mim, está muito complicado isso. E aí eu fui conversar com ela, fui conversar com a psiquiatra, enfim, o que faz, não faz, né? Se interna, não interna, e ela não queria internar, porque ia ficar sendo, gerar um estigma, existe um estigma muito pesado nas pessoas que têm ideação suicida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que realmente ter uma condição humana para entender isso. O fato é que, enfim, conversando com ela, eu faço uma pergunta que eu acho que o Roberto também faz, aliás, entre as coisas que eu aprendi com ele foi isso. As muitas coisas que eu aprendi com ele foi isso. O que te deu força, você já passou por isso, o que te deu força em situação que fez você não cometer suicídio? Porque, não sei se vocês sabem, mas as pessoas que têm ideação suicida, elas vivem a ambivalência. Se um lado quer morrer, quer matar o sofrimento, o outro lado quer preservar a vida. O nome disso é ambivalência. Tá? Um lado quer matar, de modo geral, matar o sofrimento. Através de quê? Da morte do corpo. Simples assim. E o outro quer. Então, o que você fez em situações complicadas que você vivenciou que não te fez? Eu pergunto isso para todas as pessoas que estão com ideação suicida. O que prende? Qual é a força da pessoa? Vamos dizer, a família dela tinha uma questão familiar extremamente grave, definitivamente não era a família, mas ela falou: olha, eu tenho uma religião, e você tem ido na sua religião? Eu disse: não, agora, sei lá. Por quê? A mesma parou, simplesmente parou. Na desconstrução a gente se desconstrói daquilo que é importante. Mas para você, sim, aquilo ali era que me dava força, ela ia numa religião em que tinha incorporação, enfim. E eu, naturalmente, parafraseando ela, disse: bom, se isso te dá força, por que você não, enfim. Ela acabou decidindo voltar a um atendimento. Lá é por atendimento, é um atendimento espiritual. E eu peguei ela, o namorado dela, e fui de carro, deixei lá no local. Deixei no local, fiquei esperando eles. Realmente eu fiquei muito envolvido com a situação dela. Pela gravidade, por tudo, e a gente tentando protegê-la. E ela voltou, e voltou uma outra pessoa. Parecia, eu disse: e aí, o que foi falado? Ela disse: olha, contou e tal, mas o fato é que uma coisa que até hoje, tem 2 anos, tenho contato direto com ela, tem 1 ano e meio mais ou menos, uma coisa que foi extremamente importante, falou: olha, sabe o microfone?
E uma aluna de medicina, ela estava totalmente desconstruída, com burnout, e ela já perdeu o que tinha importância, que para ela era significativo, perdeu o contato com o sagrado, que tinha sentido, tinha propósito para ela, é comum. E a gente vai perguntar à pessoa, realmente, por quê? Eu vou me desconstruindo. Então, e isso a gente vai comentar um pouco, mas já adianto, é a possibilidade de cada um de nós, independente de ser da área de saúde ou não, atuar como um healer, que eles chamam. Alguém que ajuda o outro a se desconstruir quando o sofrimento desconstrói. Quando a gente consegue, próximo do outro, com uma atitude de, pode ser idealmente compassiva, mas uma atitude humana, que é o mais importante. A gente ajuda o outro a ele se voltar, a ele lembrar de quem ele era. Quem era o Roberto Sporcati? Quem era o Luiz? Quem era o Jorge Aquino? Jorge Aquino? Amorim. Jorge Amorim. Quem era? Quem era Jorge Amorim? Quem era Luiz? Quem era Júlio? Quem era cada um de nós? Antes de uma situação que a gente passou por uma situação, doença ou desafiadora, quem era cada um de nós? E essa possibilidade de reconstruir, isso cada um de nós pode fazer. Tá? E, naturalmente, para essas pessoas, esse é um local que a gente atua também de tempos em tempos, em que é uma religiosa, mas ela está vivenciando ali uma atividade religiosa? Não. Para ela, provavelmente tem sentido, tem propósito, e ela está conectada com o que é importante para ela, sem necessariamente estar vivenciando a religiosidade, assim como a outra pessoa que estava ali. Tá? Então, os estudos têm mostrado, e esse daqui, vou só citar esses dois estudos, esse, na realidade foi uma produção lá do nosso grupo, em que profissionais da área da saúde, quando entrou na pandemia, a variável mais importante para ter menos ansiedade foi o bem-estar espiritual. Venceu todos os outros preditores, todos os outros marcadores, foi bem-estar espiritual. E mais ainda, o que a gente encontrou? Que a paz, dentro do que a gente analisa, um questionário validado, em que tem 3 grandes dimensões. Um é a paz espiritual, a outra o que tem sentido e propósito, e a outra fé, que é o outro que faz a interconexão, a interseção com a religiosidade. O que foi importante para o profissional da saúde quando entrou a pandemia? A paz interior, que é sempre muito importante, ela não deu conta. Foi fundamental aumentar a pontuação, um score, uma pontuação de fé, para que ele suportasse e diminuísse a ansiedade frente à pandemia, em profissionais da saúde. Foi o que a gente encontrou. E isso daí, curiosamente, a pessoa falar ou não que tem religião não foi o mais importante, mas a fé foi fundamental. Tá? Isso foi encontrado, foi o que a gente demonstrou. Em depressão, os estudos têm demonstrado de forma absolutamente consistente. Primeiro, que cada um de nós vivenciar a espiritualidade, isso previne, é como se fosse uma vacina de depressão. Não só previne, mas aqueles que seguem para a depressão, elas são menos graves. São com menor gravidade aqueles que têm religiosidade e espiritualidade. E se a pessoa tem depressão, ela tem menor recaída, menor chance de ter de novo. E tem uma resposta terapêutica melhor. Os estudos têm consistentemente mostrado isso. Então, se uma pessoa está tratando para a depressão, lembrando que a espiritualidade, ou qualquer método, ou algo que envolva, é complementar. Não substitui jamais o tratamento, não substitui de forma alguma a psicoterapia. Mas é algo que tem crescido muito, porque tem auxiliado. Melhora muito a resposta terapêutica das pessoas que estão tratando. E mais ainda, naquelas pessoas com depressão diminui o risco do suicídio. E curiosamente, assim, a questão do risco do suicídio, principalmente do risco do suicídio, é interessante que os estudos têm demonstrado, isso é um dado bem interessante, que aquelas pessoas que têm ideação suicida, por exemplo, se tem, esse daqui eu vou mostrar, e aqui a gente tratou há pouco tempo de uma pessoa dentro desse grupo com ideação suicida, como a religiosidade foi extremamente importante para que ela saísse da ideação suicida. E esse grupo aqui, também é um grupo que eu gosto muito, eu tenho uma afinidade muito grande, eu estou completando, ano que vem eu completo 20 anos de terapia lá, eu faço terapia já há 20 anos nesse grupo, que é um grupo, uma comunidade lá em Caxias, que eu tenho um carinho profundo e aprendo sempre com eles.
além dessa questão do suicídio, tem um outro dado interessante. Essa garotada, os estudos têm mostrado, e ali tem pequenininho as referências, eu tentei diminuir a referência para que a gente pudesse entender o conceito que é mais importante, da prevenção. Os estudos mostram, assim, tem alguns estudos bem interessantes. Primeiro, se pessoas, filhos de pais que são deprimidos, ou seja, tem um alto risco de depressão. Essas crianças têm um risco maior de depressão. Em acompanhamento de 10 anos, e nesse estudo foi 10 anos, depois 20 anos, elas tiveram menos 90% de chance de ter depressão. Logo, a evangelização infantil é algo que efetivamente não tem ideia, mas está apoiado pela ciência. Porque isso, as crianças que dizem que a religiosidade, ou a religião, ou a espiritualidade, elas têm isso como sendo algo importante, elas têm menos 90% de chance de ter depressão no futuro. Tem várias explicações ou potenciais explicações para isso. Diminuição de fluxo cerebral, enfim, aí tem um pool de possibilidades que a ciência tem se dedicado a encontrar uma explicação, mas são fatos. E aí esse estudo foi reproduzido. Beleza, se tem isso, então algo está acontecendo. Vamos ver se isso daí é só um dado estatístico. E foi analisado por ressonância o cérebro dessas pessoas. E elas têm atuação em áreas cerebrais muito nobres, que são mais espessas, que poderia justificar ter menos depressão. Volto a dizer, filhos de pessoas com depressão e que têm um risco grande. Diminuiu em torno de 90% de ter depressão. Por quê? Foi visto em ressonância que... E aí esse foi replicado por um outro grupo em 2017. Esse primeiro em 2012, esse que eu estou falando em 2014, 2017 foi replicado por um outro grupo. E aí analisou de forma mais avançada, em que foi uma ressonância com uma análise mais específica, em que vi glia cerebral, coisas mais complexas, que na verdade tem uma... E aí viu que o volume cerebral é maior dessas pessoas, que no início se consideravam a religião e a espiritualidade algo muito importante na vida delas. Então, efetivamente, não só para as crianças, não só no adulto, mas vivenciar a espiritualidade, ela é realmente um protetor para depressão. Isso acontece na ansiedade, mas nesse estudo foi com depressão. E dentro desse contexto em que a crença religiosa, como eu falei, além da depressão, tem a questão da crença religiosa, em que a gente vai entender os mecanismos. Voltando no suicídio, que é um dado que eu acho muito importante, eu tenho uma aluna que eu tenho muita proximidade, aí veio o namorado dela falar para mim: Júlio, olha só, ela está muito grave, ela voltou a ficar muito grave de novo, está muito deprimida, ela tem, ano passado, ela já tentou suicídio, esse ano ela está com ideação que não consegue parar. E aí ela queria conversar comigo, ela ainda não tinha muita proximidade com ela, naturalmente eu fui conversar com ela. E aí, eu conversando com ela, ela falou: olha, eu não sei mais o que fazer. Ela trata com uma psiquiatra lá do hospital, e ela falou: olha, eu estou tomando, eu já estava no quarto medicação, com medicações muito assim, fortes, realmente com uma ação muito poderosa, e ela falou: olha, eu estava numa situação com ela, em que a gente estava próximo da janela, ela disse: eu estou com vontade de pular daqui, assim, eu não consigo controlar, isso está muito difícil para mim, está muito complicado isso. E aí eu fui conversar com ela, fui conversar com a psiquiatra, enfim, o que faz, não faz, né? Se interna, não interna, e ela não queria internar, porque ia ficar sendo, gerar um estigma, existe um estigma muito pesado nas pessoas que têm ideação suicida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que realmente ter uma condição humana para entender isso. O fato é que, enfim, conversando com ela, eu faço uma pergunta que eu acho que o Roberto também faz, aliás, entre as coisas que eu aprendi com ele foi isso. As muitas coisas que eu aprendi com ele foi isso. O que te deu força, você já passou por isso, o que te deu força em situação que fez você não cometer suicídio? Porque, não sei se vocês sabem, mas as pessoas que têm ideação suicida, elas vivem a ambivalência. Se um lado quer morrer, quer matar o sofrimento, o outro lado quer preservar a vida. O nome disso é ambivalência. Tá? Um lado quer matar, de modo geral, matar o sofrimento. Através de quê? Da morte do corpo. Simples assim. E o outro quer. Então, o que você fez em situações complicadas que você vivenciou que não te fez? Eu pergunto isso para todas as pessoas que estão com ideação suicida. O que prende? Qual é a força da pessoa? Vamos dizer, a família dela tinha
uma questão familiar extremamente grave, definitivamente não era família, mas ela falou, olha, eu tenho uma religião, e você tem ido na sua religião? Eu disse, não, agora, sei lá. Por quê? A mesmo parou, simplesmente parou. Na desconstrução a gente se desconstrói daquilo que é importante. Mas para você sim, aquilo ali era que me dava força, ela ia numa religião que tinha incorporação, enfim. E eu naturalmente parafraseando ela, disse, bom, preciso te dar força. Por que você não, enfim. Ela acabou decidindo voltar a um atendimento. Lá é por atendimento, é um atendimento espiritual. E eu peguei ela, o namorado dela, fui de carro, deixei lá no local. Deixei no local, fiquei esperando eles. Realmente eu fiquei muito envolvido com a situação dela. Pela gravidade, por tudo, e a gente tentando protegê-la. E ela voltou uma outra pessoa. Parecia, eu disse, e aí, o que foi falado? Ela disse, olha, contou e tal, mas o fato é que uma coisa que até hoje, tem 2 anos, tenho contato direto com ela, tem 1 ano e meio mais ou menos, uma coisa que foi extremamente importante, falou, olha, sabe, cara, eu vou agravar mais ainda a minha situação, e detalhe, eu ainda vou ter que vir aqui com uma situação mais grave ainda, mais complicada, mais grave do que eu estou, complicada eu não quero, isso eu não quero. Olha que coisa curiosa, como foi importante, mas foi uma virada de chave da vida dela, em que ela, a partir daí, ela começou a ressignificar a situação dela. Teve uma mudança. Eu não falei nada, quer dizer, quem sou eu? Eu simplesmente vou amparando aquilo que apoia. É o chamado coping religioso espiritual. Ela é o quê? Como a pessoa lida? Ali foi criado um coping, um enfrentamento positivo, que a visão religiosa auxilia muito. E no caso ali, que ela teve a visão, que era a visão espírita lá, não era espírita, mas a visão espiritualista de lá, foi uma visão extremamente pertinente. Entenda que foi um atendimento, e aquilo ali fez, ela foi em um atendimento, depois foi mais um, e aquilo, a partir daí ela deu um novo significado. Foi extremamente interessante. Até hoje ela lembra muito disso, das situações, como aquilo ali foi impactante para ela. Ela quer, inclusive, ajudar, trabalha, inclusive, com isso, ajudando outras pessoas, orientando essa questão do suicídio. Então, é realmente extremamente relevante a visão religiosa disso. Então, entre os mediadores, como eu falei, tem ação direta, mas tem outros mediadores que são importantes. O que tem se estudado? Suporte. Um dá suporte ao outro. Entendam, todos nós, em situações difíceis, a gente se sente muitas vezes profundamente isolado, incompreendido frequentemente, isolado no nosso sofrimento. A gente não consegue enxergar dessa perspectiva. Precisa de alguém, que muitas vezes a gente precisa falar. Também essa mesma autora fala que a gente precisa dar voz ao sofrimento. E muito frequentemente não tem quem ouça o sofrimento do outro. E mais ainda, não tem quem escute. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é o que vocês estão ouvindo, de barulho, ou a minha voz. Escutar é quando eu direciono genuinamente a minha atenção para o que o outro está dizendo. E a gente não consegue muitas vezes isso. A gente não consegue falar, não consegue escutar as outras pessoas. A gente tem um hábito, a gente não consegue falar, não, a gente não consegue escutar mesmo. Isso é um treinamento muito importante, que a pessoa precisa da voz do sofrimento dela. Então se sente isolada. Esse suporte é extremamente importante para a melhora da saúde mental. Um outro dado importante, que é, como eu falei, o coping. Um outro exemplo de coping foi uma paciente que eu acompanhei, ela foi no consultório porque estava com triglicerídeo aumentado. É esse? Triglicerídeo aumentado. Ele falou, trouxe ele aqui, só que ela não parava de chorar o tempo inteiro na consulta, no início. Chorava, interrompia, chorava, mas ela está assim, não adianta, já tem 1 ano e pouco, mas ela não consegue lidar com isso, não está conseguindo lidar. Eu disse, mas o que houve? Ela falou, olha, minha filha, de 34 anos, câncer de mama, ela era muito próxima da gente, ia fazer tudo com a gente, estava assim, filha única, e ela morreu. Isso para mim é insuportável, eu não vou conseguir lidar com uma situação dessa. Isso ela chorando, isso interrupções com choro, eu não vou conseguir. Mas eu tive um alívio, que tem uma amiga que trabalha no centro espírita da Barra, e que lá no centro espírita ela pediu para eu ir lá. Eu não sou espírita, nunca fui espírita, eu sou católica, mas ela foi lá e eu lá consegui. Eu conversei com a pessoa que diz que é a diretora da casa, a dirigente foi falar com ela, a diretora da casa veio falar comigo e falou o seguinte: olha só,
deu um significado ao sofrimento dela. Viktor Frankl fala que sofrimento sem sentido é desespero, né? Que é o introdutor da logoterapia. Então, ela deu um sentido para o sofrimento dela, ela disse, olha, sua filha está viva. E ela veio para passar um período, e tudo isso era programado na vida dela. E ela agora está num outro plano e precisa, nesse outro plano, que você esteja bem. Ela precisa de você forte, precisa de você bem, porque isso ela precisava passar. Quantas pessoas foram ressignificadas a vida com as psicografias de Chico Xavier, né? Quantas histórias. E ela não foi psicografia, foi simplesmente, isso começou a dar um sentido para ela. E ela começou a sair daquele desespero total e criar alguma luz. O marido dela, assim, lidou de uma forma diferente, menos afetivo, foi com ela, acompanhava. E aí tinha ido no psiquiatra, já tinha começado a medicação, e foi no outro psiquiatra. O outro psiquiatra falou uma coisa que na verdade a gente tem um extremo cuidado, em que ele não validou aquilo ali e disse que na verdade ela tinha que tomar medicação, mas ela não disse que não ia tomar medicação. Mas olha só, a senhora me desculpa, ela faz aquela pergunta, que ela queria falar aquilo ali, e ela fala assim, olha, eu acredito na ciência. Resumo, ela que estava no chamado coping, um enfrentamento positivo, se arrasou toda. Não só ele não validou algo que para ela já não era forte, porque ela nunca teve a fé e ela estava, enfim, totalmente fragilizada. Com essa história toda que aconteceu, ela não tomou medicamento e ficava na cama o dia inteiro chorando, e já não queria mais ir no centro e tal. Afinal, alguém da ciência falou, como se aquilo aí tivesse algum suporte científico, né? Como a gente fala em nome da ciência, como se nós tivéssemos essa possibilidade. Nenhuma crítica ao colega, mas vejam como... E aí ela faz uma pergunta que é crucial para mim. Ela falou, olha, não sei se você acredita. Eu, com o nosso treinamento, eu sou válido. Balanço. Porque ela não está querendo saber se eu acredito ou não, ela está dizendo assim, eu posso falar sobre isso? Ela está pedindo autorização para falar o que é muito importante. E naturalmente com ela eu construí a ideia que existem duas asas, né, e que tem a medicação, enfim, ela voltou ao centro. E ela voltou, acabou voltando. Isso que eu estou falando durou um ano. E eu encontrei com ela, tem 2 semanas, para atender o marido dela, nem foi ela. Eu atendi o marido dela, eu vi ela realmente, eu disse, poxa, a senhora está muito bem. Da questão do triglicerídeo era secundária, foi resolvida, enfim, eu falei para ela que estava tudo bem e tal. E aí eu falei, olha só, como é que a senhora está e tal? Poxa, que beleza, está assim, não chorou em nada, em nenhum momento na consulta, né? Aí eu disse, e aí, como é que a senhora está? Olha, eu queria lhe falar uma coisa para mim, eu estou realmente agora, nunca senti essa paz que eu precisava ter. Eu disse, mas o que houve? Eu estou aquele centro, que estou no centro, e mais ainda, a minha filha está trabalhando junto comigo. Lá foi dito que a minha filha está junto comigo. Então ela fica assim, querendo ir para o centro, porque no momento ela diz que a dirigente, que é vidente, enxerga a filha dela do lado dela, abraçando ela, beijando ela e trabalhando junto com ela. Olha quanto significado nisso. E ela, na realidade, assim, a vida dela mudou totalmente. E, detalhe, ela está usando uma dose ínfima de antidepressivo. Mas como ela ressignificou a vida dela, como tudo foi mudado. Então, isso é extremamente importante. Então, assim, tem essa questão do corpo, é muito importante. Das virtudes que eu vou comentar alguma coisa, das práticas espirituais, todas essas vão impactar muito na nossa saúde mental. Como eu falei, e aí serve como exemplo aqui daquela aluna, como mesmo controlando todos os fatores, o estudo fala o seguinte, se dentro da crença religiosa, dentro do que a gente acredita, do que a gente vivencia, dá um novo significado, como foi o caso dela, isso pode ser protetor para risco de suicídio, mesmo controlando saúde mental, que é o fator mais importante. Então isso é extremamente relevante. Esse estudo, obviamente, eu vou trazer só como esse foi publicado no ano passado, ele mostra o seguinte, ele faz um estudo de uma revista realmente assim, com uma grau de respeito no mundo todo grande, mostrando que usa a espiritualidade como um tratamento, e tem vários aspectos, prece, gratidão, compaixão, vários aspectos que têm sido muito estudados, tá? Eu vou pegar alguns pontos desses que na verdade servem para a nossa discussão. Prece. A prece tem sido extremamente estudada como um fator de proteção.
Então a prece, não toda a prece, mas uma prece de conexão, ela ajuda muito na saúde mental. Isso tem Jorge Amorim, não é isso? Isso. Amorim, Jorge Amorim estava conversando sobre isso lá fora. Como a prece ela ajuda a gente a se reconectar, e os estudos demonstram isso. Estudo 1 ano de acompanhamento e depois mais de 1 ano de acompanhamento, mostrando que a prece tem, são estudos com um controle, com 6 meses, são 6 semanas, uma vez por semana controlado. Na verdade é uma referência ali embaixo. A prece no tratamento da depressão e ansiedade, um dos autores é um autor muito conhecido no mundo da ciência, que é o Pony, que produz muito nisso, ele é de Universidade de Duke, mostrando que a prece é extremamente importante. Logo, a prece de todos nós, ela não só previne, como nos auxilia no tratamento de transtorno mental. Ou, na realidade, quem está com sintomas, sem exatamente ter os transtornos, mas com sintomas, quer de ansiedade, quer de depressão. Então, é realmente bastante relevante. O outro é o voluntariado. Eu trouxe a foto porque ela depois apareceu na Veja. Nesse dia, a gente estava numa rua, aí veio 2 meninas, Tainá e Gabriele, falar com a gente. Seguinte, aí quando vem 2 meninas, aquelas 2 jovens ali, eu não sei exatamente, uma coisa do Mickey, sei lá, do Pato Donald, ela veio com aquele negócio, né, uma touquinha, ela bonitinha, ela veio, aí a gente, né, eu nem estava nesse grupo não, na verdade eu estava atuando num outro grupo, que é até de uma casa espírita do Rita de Cássia, na época eu estava numa outra rua. Aí, mas elas passaram pela outra rua e vi as meninas, eu falei, olha, naturalmente ela quer algum brinquedo, quer comer, ela disse o seguinte, as duas, tem pasta de dente? Aquilo aqui, de pasta de dente, criança de pasta de dente é complicado. E aí depois eu fui entender, e esse daqui apareceu depois, elas foram ajudadas, tá? A mãe delas, Ana Paula, elas apareceram depois no Extra e tal, alguém descobriu e teve mas é de uma beleza ver as crianças ali, mas e elas moram num pavãozinho, elas saíram daquela situação de extrema gravidade, e essas pessoas que estavam no voluntariado, e que é dito em Harvard, em clínica, em Cleveland, universidades no mundo todo, fala o seguinte, o voluntariado, ele é ótimo para a saúde mental e saúde física. Então a gente deve promover o voluntariado. E tem alguns estudos, entre eles eu trouxe um estudo ali que foi publicado, que não é antigo, mas é de uma revista assim, bastante conceituada, que fala o seguinte, ele é tão benéfico que ele deveria ser promovido pelos profissionais da saúde, profissionais da educação e saúde pública. Porque o voluntariado, ele é bom para a saúde pública, ajuda a nossa saúde mental, impacta inclusive em mortalidade de idosos. Então o voluntariado, e esse estudo separa inclusive o voluntariado que a pessoa faz, que vai por si próprio, o voluntariado voltado para o outro. O voltado para o outro é o que mais impacta inclusive na saúde mental, principalmente em depressão. Então o voluntário é um mediador muito importante que a gente deve realmente investir naqueles que naturalmente gostam e de alguma forma se sentem bem com isso. Ele é bastante protetor. Práticas meditativas são as práticas espirituais, que podem ser religiosas ou não, e aí é outra conversa nossa lá fora, também é extremamente importante, melhora por vários mecanismos cerebrais, inclusive a nossa saúde mental, e tem várias formas de práticas meditativas. Para vocês terem ideia como isso tem sido estudado, tem um curso que acontece em Harvard, sempre no outubro, de modo geral, final de outubro, início de novembro, mostrando o seguinte, que essas práticas são extremamente importantes para essa conexão mente e corpo. A medicina não é corpo-mente, não. Medicina é mente-corpo. É assim que... E atualmente é híbrido, é presencial, e eles fazem várias práticas. Inclusive, eu achei muito interessante, é compaixão em ação. Interessante, né? Realmente é muito... E o outro dado é o dado do perdão, que é extremamente libertador. Tá? Não sei se vocês sabem, mas o perdoar, hoje eu estava, inclusive, antes de vir para cá, a última conversa era do perdão lá com a paciente. De perdoar não quer dizer esquecer, não quer dizer reconciliar. Eu estava tentando, primeiro, existem algumas terapias do perdão, que o perdão não é para o outro, o perdão tem a ver conosco, nos liberta, é bom para cada um de nós. Quando se faz? É claro, se eu consigo reconciliar, eu consigo ressignificar o perdão, dentro de um conceito espírita é muito mais fácil. Se o Roberto fez mal para mim, e agora eu
eu posso dizer, poxa, é porque em algum momento eu fiz mal para ele no passado e naturalmente eu preciso. Mas e para quem não tem essa crença? E quem não acredita nisso? Serve só para o campo espírita? Para o campo do cristão? O cristão é mais fácil, 70 vezes 7. O que mais tem no Evangelho, mais do que qualquer outra palavra, deriva do perdão, de qualquer, podem procurar qualquer outra palavra do Evangelho, nada mais tem acima do, nem amor tem, perdão que mais tem. Perdão que é perdão decisional, que é a decisão de tomar perdão, perdão emocional, que é o perdão cristão. Só que, e é para aquela pessoa que é ateu, que é agnóstico, o que fazer? E aí, para isso, tem naturalmente a possibilidade, em que tem esse autor, que é um autor também, muito conhecido no mundo todo, é um estatístico de Harvard, fala o seguinte: perdão é uma questão de saúde pública. Então, tem ali como se fosse um site, um exercício para que cada um possa, na verdade, exercitar o perdão. Isso serve, diga-se de passagem, para religiosos e não religiosos, para todos nós. São 5 etapas, na realidade, muito simples, que, na verdade, existe um treinamento para isso que tem nesse livrinho de 2 horas, também de 2 horas como perdoar, né? Mas quem fala é uma autoridade, ele traz isso. De forma muito simples é o seguinte: a gente lembrar que aconteceu, eu fui ofendido e fui ofendido de forma injusta, eu injustamente fui ofendido e fui agredido, tá? Então, isso é um primeiro ponto, quando a gente tem a consciência disso, cognitivamente pensa isso. O R, esse é o R, que é o de lembrança. O E é da empatia. Puxa, aquela pessoa que fez comigo, será que em condições que ela está, será que ela não, a vivência dela, a história dela, não permitiu que ela fizesse isso de alguma forma? Será que de alguma forma ela não sofreu algo que causasse isso, ou que ela foi pressionada para causar isso? E a tentativa de se colocar no outro. Lembrando que isso, o outro pode estar morando em outro país, não importa, o outro, estou fazendo isso para mim, para eu, na realidade, conseguir encontrar dentro de mim a paz do perdão. E aí eu tento, na realidade, me colocar na situação do outro. Mesmo sem nunca mais falar com o outro, nem encontrar com o outro. É claro que a proposta de Jesus é uma proposta extremamente avançada. Reconciliar com o outro quando está a caminho é muito difícil, é uma proposta agressiva para a gente, que é muito ainda, mas que a gente consiga fazer isso, né? É uma proposta extremamente, é um patamar muito elevado, mas que a gente consiga o perdão, que já é muita coisa para a saúde mental. E a outra, se a gente não consegue, e a busca da empatia, se colocar no lugar do outro, se eu me colocar no lugar do Luiz, eu vou dizer, mas o Luiz, então eu me colocando no lugar do Luiz, se eu fosse ele, eu não faria isso não, eu não teria feito não, claro, sou eu, não, o Luiz, agora eu me colocando no Luiz, eu tenho que olhar sobre a perspectiva dele, isso é empatia, é olhar com os olhos do Luiz, não é olhar com os olhos do Júlio, senão os olhos do Júlio eu vou me colocar, isso eu não falaria não, podia mais, isso eu não falaria não. Não é assim. Tentar entender o Luiz como Luiz, como ele fez dentro do contexto dele. Essa é o E. E o A é do altruísmo. Entender o seguinte: olha só, em situações que eu precisei, será que eu não fui perdoado por Deus, pelos mentores, perdoado por outra pessoa? Ótimo para o religioso. Mas para quem não é religioso? Perdoado no meu dia a dia, por outras pessoas, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus amigos, quem for. A terapia do perdão ela é supra-religiosa. Ela não envolve, inclusive, questões religiosas. Claro que é bom que o religioso também tem. Mas não, é para todo mundo, para todos nós. Espiritualidade, para todo mundo. E altruisticamente assim, então eu, de forma altruística, eu decido que eu vou então caminhar para o perdão. Tudo isso é uma possibilidade de eu me libertar. Eles falam até no livro, um exercício interessante, que é o seguinte, que é esticar a mão, ficar segurando alguma coisa, esticar estiver mais longe assim de mim. E fica lá, pelo menos 30 segundos segurando, apertando. Aí, o que ele está no livro é o seguinte: depois, um tempo lá, cansado, você larga aquilo ali, cai no chão. E aí ele diz que aquilo ali seria a tua mágoa, em que quando você larga, você descansa o teu braço e tem possibilidade do braço fazer outras coisas. Então, o outro está ali? Não, a mágoa é do outro, mas o outro não está ali, está a mágoa que você tem com ele. Você liberta a mágoa, e você tem a possibilidade de seguir a vida com seus braços. O braço é como se fosse a vida seguindo, fazer outras coisas. Sempre. Agora, se cada um pudesse reconciliar, aí é um extra, um plus da história. Mas o perdão é para a saúde mental, é uma questão individual. E o compromisso e, naturalmente, honrar essa possibilidade em outras situações. Agora, a gratidão.
A gratidão, essa percepção de gratidão é extremamente importante para todos nós. Ela tem muita relação com a saúde mental. Ela é um eco, quando a gente vive gratidão, ela é muito pró-social. É bom para cada um de nós vivenciar isso, a percepção, que o nosso cérebro tem um chamado viés da negatividade. O que é o viés da negatividade? Eu vou dizer o seguinte, olha só, o Jorge, ele conseguiu estragar o meu dia hoje. Caramba, mas meu dia teve, sei lá, eu tive 18 horas de bem-estar. Em 5 minutos ele conseguiu estragar o meu dia hoje. Por quê? O cérebro nosso tem um viés da negatividade, foca no negativo. Aconteceu algo negativo, eu escutei, inclusive, na semana retrasada isso, né? Naturalmente, com alguém próximo de mim, eu consegui estragar o final de semana. Eu disse, meu Deus, eu fiz uma coisa assim, o final de semana inteiro, eu consegui. Ela disse, olha, tem um foco da negatividade e tal. Claro que tentando me livrar da situação que eu já tinha feito de coisa negativa, inadequada. Mas a gente consegue estragar efetivamente, ou se ter a percepção do porque a gente tem o foco negativo. A gratidão é quando a gente tenta mudar o foco do negativo. Sai do foco do negativo para caminhar para algo que é positivo. Então, esse aspecto, e a gratidão ela é extremamente generosa. Se vocês podem perceber, o que a gente olha aqui? A gente sente bem-estar ou não? É a generosidade da gratidão. A gratidão é um eco de alegria recebida. Como disse Jacques Ponty. E quando a gente tem um eco, a gente transmite isso para outro, aquele bem-estar que a gente consegue generosamente, amorosamente, eu consigo, de tão grato, eu consigo expandir o meu benefício de forma proativa. Então é muito pró-social. Tem a ver com ocitocina, dopamina, com neurotransmissores que são muito pró-sociais. Então, só que a gratidão é ótima falar, mas, como eu falei, é difícil. E ela não é espontânea, muitas vezes. A gente tem que treinar a gratidão, tem que vivenciar, existem exercícios para isso, de treinar a gratidão, porque ela muitas vezes não é espontânea. Né? Quantos de nós aqui, quando vinha para cá, observou como é que estava a rua, quando pisou, olhou a planta, olhou com o olhar, agradeceu por ter acordado, agradeceu pelo dia, agradeceu pela oportunidade da gente estar refletindo algumas coisas que são relevantes para a nossa vida. Quem de nós faz isso atualmente? Por isso existe, inclusive, o chamado Diário da Gratidão. A gratidão, nas pequenas coisas, é ótimo. Só que quando a gente fala em Chico Xavier, o patamar também sobe muito. Em que ele, na realidade, agradeço todas as dificuldades que enfrentei. É realmente, no meu nível, Júlio, de ser, eu ainda continuo agradecendo e tal. E aí, quando eu consigo ressignificar, muito obrigado pela essa coisa, pelo que aconteceu, por ter sido, na realidade, ter sido a possibilidade de refletir frente a uma situação difícil que eu passei. Mas a gratidão, ela tem um espectro muito amplo, extremamente importante para as nossas vidas. Esse caso aqui foi um caso de um local que eu faço parte dessa comunidade que eu trabalho. Essa senhora, o filho tinha falecido há 6 anos, e ela tem fibromialgia, uma doença que dá muitas dores no corpo, vocês sabem, e ela estava com medicação. Ela falou comigo o seguinte, olha só, eu não tenho mais as dores melhoraram com a medicação, estou usando 2 medicações, um antidepressivo e uma outra medicação chamada pregabalina, estou usando as medicações, está tudo bem, eu não estou, assim, com depressão, as dores melhoraram, mas eu não estou bem. Lembra que a gente conversou no início? Não está com depressão, ela não estava com raiva, nenhum desses sentimentos, mas não estava no pleno bem-estar, ela não estava bem. Então, quando a gente fala em gratidão, é uma possibilidade da gente otimizar, isso é chamada terapia da gratidão. Ela, na realidade, e aí a gente estava sem papel, tem mais ou menos 6 meses, sem nenhum papel, a gente, olha, vamos fazer assim, a gente agora tem feito isso lá, inclusive. Usa um protocolo, que é um protocolo de 14 dias, que é validado, tem estudos, enfim, valida, em que a pessoa no final do dia ela tem que marcar, isso é para todos nós, tá? Quem quiser fazer, marcar no final do dia, demora 5 minutos, 3 a 5 coisas que ela se sentiu grata durante o dia, mas não precisa ser nada épico, porque não nasce um filho todo dia, a gente não muda de emprego todo dia, não é nada épico, coisas simples do dia a dia, coisas que a gente consegue ter, sentir grato, pequenas coisas do dia a dia. E anota 3 a 5 coisas. Isso vai fazendo com que a nossa capacidade cerebral, ela mude o foco. Áreas cerebrais começam a ser ativadas, que são áreas que são envolvidas com sentimentos, inclusive gratidão.
E cada um de nós pode fazer isso, como isso vai realmente otimizando. E ela, foi engraçado que ela escreveu, e aí tem o 12 ali, que ela gratidão até pela dor, parece Chico Xavier, até pela dor no braço, enfim, que Deus me sustenta nessa dor. Então aí o marido dela começou a faz isso. O marido dela que na verdade ficava impulsionando ela a fazer, e ela aí parou os controles, e ela, eu encontrei com ela, tem numa sexta-feira retrasada, que eu estive lá, ela falou, quando tá ruim eu começo a fazer, e tem uma aluna lá da faculdade que eu fui falar sobre essa questão da gratidão, de uma forma mais científica, com uma intervenção em gratidão, então ela falou, olha, isso me salvou, porque eu fiquei 3 anos fazendo Enem, não conseguia no último ano, eu comprei um livrinho da gratidão, fazia todo dia. O céu estava escuro, dizia, não, mas tá chuva, ela tentava encontrar algo positivo, e diz ela que, então bate com os estudos têm demonstrado, gratidão é extremamente importante. E a gente pode ter foco da gratidão no dia a dia. Bom, vocês não conhecem aquele ali, é o Bob, tá? E ali a Totó e a Vivi. Ambos espécies, né? Tanto cachorro vira-lata, e na realidade a gente consegue ter foco na gratidão nas coisas simples. Eles estão lá junto comigo o tempo todo. E eu não percebo que o meu cachorro, que é meu grande amigo, está lá. E eu não acabo não percebendo, agradecendo a oportunidade de estar com essa turma ali próximo de mim. Foco nas coisas do dia a dia, foco simples no dia a dia. Já caminhando para o final, só tempo horário. Caminhando para o final, tem a compaixão. Não sei se vocês sabem, a compaixão, ela é algo que dentro da área da saúde tem uma definição, que tem algumas definições, mas existe um estudo que é uma revisão sistemática, uma revisão só sobre definição da gratidão na área da saúde. E da gratidão não, da compaixão na área da saúde. Compaixão, ela é a nossa capacidade de enxergar, de nos sensibilizarmos, de percebermos o sofrimento do outro, que pode, inclusive, idealmente, que seja através da empatia, sobre os olhos do outro, mas não precisa obrigatoriamente. Mas não é só isso. A compaixão, além disso, nós temos que nos inclinar. É a capacidade que a gente percebe o sofrimento do outro e nós nos inclinamos para tentar aliviar o sofrimento do outro. A gente não traz o sofrimento do outro. A gente entende o sofrimento do outro como do outro. Não é nosso o sofrimento. Eu não vou sofrer por isso. Eu posso até sofrer por outros aspectos. Mas dentro da compaixão, a gente entende o sofrimento do outro e tenta inclinar para ajudar. Esse é o aspecto da compaixão dentro da área da saúde. É isso que se entende como compaixão. E alguns autores falam que até prevenir o sofrimento do outro também. Como exemplo, deixa eu tirar aí. Numa das aulas nossas que a gente atua na disciplina, que é aula prática, a gente encontrou esse menino, 26 anos, com câncer testicular, com invasão em todo o abdômen. E as aulas, as pessoas é mundo real. Os alunos vão, né, com grupos pequenos, de 4, 5, vão nos leitos e tem algumas orientações, como se faz a chamada anamnese espiritual, quais são os tipos de dor que a pessoa vivencia, enfim. E aí esse menino, na verdade, estava triste, vivendo uma situação, estava com a esposa, e aí, quando a gente junto com os alunos lá perguntou, e aí perguntou uma pergunta diferente do que se ele está com dor na barriga, se ele está com enjoo, perguntou o que é importante para ele. Vamos falar de você agora. Com quem eu aprendi, com o nosso querido Roberto Sporcati, em que não basta a identificação, mas identidade. A espiritualidade, ela vai além da identificação. Religião é identificação. Religião é identificação. A espiritualidade é além, é identidade. Quando a gente chega na identidade, é o que tem? Sentido, tem propósito, tem conexão, que é importante para o indivíduo. Aí sim a gente toca nele. Aí gera conexão. A mágica acontece depois da conexão. A mágica dos nossos relacionamentos acontece depois da conexão. Isso qualquer área, inclusive na área da saúde. Então a mágica começa a acontecer, a pessoa se abre. E nisso que ele se abriu, ele falou que ele estava triste, porque ele vinha, aí tem algumas perguntas que ele vinha, ele era evangélico, e ele estava fora do contexto religioso dele. E ele se sentiu meio desgarrado por conta disso, logo num momento tão difícil que ele descobre o câncer. E além disso, ele tinha uma situação muito grave com o pai dele, em que, enfim, uma situação que o pai dele não perdoava, uma questão, um conflito familiar muito grave. O resumo da história é que a gente conversou e se ele tinha alguma demanda, e ele falou, olha, você
que você gostaria? Você me pergunta, eu queria a Bíblia. Aí a gente conseguiu a Bíblia, conseguiu um fone para ele escutar os louvores, para ele se conectar. E perguntou se para ele era importante, se ele gostaria, de alguma forma, que algum líder, ele falou assim, é muito importante se um líder religioso viesse aqui. Meu pastor Neto era uma pastora, porque minha pastora nem sabia desse termo, né? Aprendi junto com ele. E minha pastora viesse aqui. Aí a esposa comunicou, e a gente aí, o que você gostaria? Ele queria comer pudim. Obviamente, calhou com a minha sobremesa predileta, pudim. Rapidamente fui comprar pudim, a gente foi comendo no dia seguinte pudim com ele, deu a Bíblia, viu um fonezinho, e aí ele falou, olha, eu conectei, eu fiz contato com a minha pastora, ela vem aqui amanhã. Aí, perfeito, tudo bem. Isso era uma terça, uma quinta-feira, a pastora foi lá, e aí não só a pastora foi, mas a pastora fez contato com o pai dele. E o pai dele foi junto com ela, claro. Então, primeiro, ela chegou, ela fez de novo uma conexão dele com a religiosidade dele, que estava extremamente abalada por tudo isso. Ele quando eu encontrei com ele, fui lá no sábado, ele disse, olha, foram 5 toneladas que saíram de mim. Eu sou da igreja, eu estou na igreja de novo. Deus está comigo agora de forma genuína, não é mais assim, eu sou da igreja de novo. A pastora me trouxe de novo para a igreja, agora eu faço parte da igreja. E mais, eu consegui. Foi extremamente relevante para mim. Ele falou para mim, uma coisa assim, eu estou em paz. Assim, a gente, né, um menino jovem, assim, marcou muito assim, eu estou em paz. Realmente agora eu me sinto em paz. Isso foi num sábado, no domingo, a gente passou lá, e aí? Ele estava com a Bíblia na mão, lendo, tranquilo, já não mais com aquela percepção de sofrimento. Isso tudo que a gente tinha comentado com a garotada, para ter uma atitude compassiva com ele. A ideia de dar compaixão, que a gente tem que dar conta da presença compassiva. A gente pode não falar nada, mas só estar junto é a presença compassiva. O silêncio compassivo. Às vezes não tem nada para falar. A gente não dá conta do que a pessoa pergunta, pode perguntar por que comigo. Ela não quer saber, que ela sabe que você não tem a resposta, mas ela precisa de alguém que dê conta de escutar isso, que ela possa compartilhar isso. Isso já ajuda muito. Ela dá voz ao sofrimento. Terça-feira, aumentou, segunda-feira, morfina, terça-feira ele morreu. Então, para a esposa, para a família, tudo mudou em uma semana. Não a gente não fez absolutamente nada, mas foi a possibilidade dele se reconciliar com ele mesmo, dele conseguir a busca dele mesmo. Ele se reconstruiu em pouco tempo, e para a família foi extremamente relevante, né? Então, realmente, a compaixão ela tem muito dessas possibilidades. Tem esse autor, que é autor daquele livro Fé, eu acho muito interessante. Isso aqui não é sangue não, tá? É picolé de uva, tá? Picolé de uva. Desse menino, em que ele diz que o amor é a definição de espiritualidade mais curta que ele conhece. Eu achei tão interessante isso, né? A gente estuda tanto espiritualidade, sabe? Para mim a definição mais curta é amor. E aí, quando a gente viu esse menino lá numa atividade nossa, realmente me chamou muito essa possibilidade. Mensagens para todos nós. Primeiro, religiosidade, espiritualidade, porque a gente falou, ela é realmente um importante fator de proteção em transtornos mentais. Segundo, que é fundamental nós investirmos na nossa saúde mental, de forma proativa, cada um de nós, que investindo a gente investe na gente e naturalmente na sociedade no outro. A gente tem a possibilidade de influenciar o outro de forma muito proativa. Afinal, como tem o nosso querido Gandhi, que cada um de nós possa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Se a gente quer ver um mundo com mais saúde mental, melhor do ponto de vista do nosso funcionamento mental, que cada um de nós possa vivenciar e influenciar positivamente os outros através da espiritualidade. Muito obrigado. Júlio, você realmente é um cara pontual. Dr. Bezerra e a Marlene Nobre devem estar muito felizes com tudo isso. Há 150 anos atrás, 1880, 1885, Dr. Bezerra tinha grande dificuldade de começar a falar sobre espiritualidade. Dr. Bezerra desencarnou em 1900, redondo, há 123 anos. Hoje,
nós temos 17 faculdades de medicina de 2002 para cá, com curso de medicina e espiritualidade como matéria optativa. Não é optativa? Nós temos 17 já. A Unirio é onde Júlio exerce lá a sua atividade. Nós tivemos, o Roberto, eu, mais um grupo, nos preparando para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Existem mais 2 universidades aqui no nosso estado que estão se aprontando para essa área, e hoje a gente verifica que o aspecto da religiosidade, da humanização, ela está muito acima do que nós imaginamos. É um projeto do grupo espiritual. Assim como essa casa, movimento de amor ao próximo, com o pronto-socorro espiritual. Sem um pronto-socorro espiritual, nós não conseguimos ter essa bagagem. O tratamento da mente, o tratamento do cérebro, o tratamento do espírito, ele precisa desse pronto-socorro. E esse pronto-socorro é que vem trazer a cada um de nós a dimensão que nós necessitamos. Em 2017, essa casa, junto com a AME Carioca e a AME Brasil, ela trouxe ao Medinesp, o Congresso Brasileiro de Medicina e Espiritualidade, 2.374 pessoas. Agora, no mês que vem, nós vamos ter o Congresso em Vitória, também o maior congresso de medicina e espiritualidade do planeta. Vamos reunir vários profissionais da área de saúde no mês de junho em Vitória, razão pelo qual no mês de junho nós não vamos ter a nossa reunião aqui da AME Carioca, porque o grupo estará lá em Vitória. Mas em julho nós estaremos aqui com a presença de todos que foram ao Medinesp, dialogando e conversando sobre todos os temas que foram desenvolvidos no Medinesp. A presença do Júlio aqui entre nós nos dá uma noção precisa do que é a dimensão um pouco maior da espiritualidade sendo trabalhada nas universidades. O coração de cada um profissional da área de saúde se abrindo independente da realidade espiritual de cada um, na certeza de que o grande projeto é o projeto humanitário, de forma que esse trabalho feito pelo Júlio, pelo grupo todo que ele participa, não é um trabalho simplesmente de uma universidade, mas é um trabalho de um contexto trazido por Dr. Bezerra de Menezes para que mudasse o paradigma médico espírita e o paradigma no aspecto espiritualidade numa dimensão maior em todo o nosso planeta. Isso é fundamental que a gente veja, a gente sinta, a gente verifique, como esse último caso que o Júlio apresentou aqui. A paz de cada um de nós é fundamental. A presença do Cristo, fazendo as modificações necessárias, ela nos transforma, de forma que a medicina ela é muito mais interativa. Essa casa, ela traz uma medicina também interativa, através dos seus trabalhos assistenciais, através das curas, através dos estudos, através do aprendizado. Nós temos aqui alguns minutos e vamos ouvir todos que quiserem fazer perguntas aqui para o Júlio ou algum comentário. Só pediria que as perguntas fossem breves, para que ele possa responder ao máximo as perguntas. Posso? Meu nome é Jorge Amorim. Eu gostaria de fazer uma colocação, não propriamente uma pergunta, porque eu já conversei com ele. Tá? E o meu desafio, que eu mais gosto, é lutar contra os meus medos e minha insegurança. Se vocês me perguntarem se eu tenho um determinado receio de falar em público, eu tenho.
mas eu vim para trabalhar isso. Então, alguém aqui sofre, como eu, de transtorno de ansiedade? Você, né? É uma loucura. Pensamentos negativos, quebra de autossegurança, né? Você acha que vai perder, mas tocando naquele princípio que ele falou de espiritualidade, fé e a mente, foi ali que eu me agarrei. Então eu comecei a pensar o seguinte, mas 2 minutinhos só, tem um poeta chamado Gibran Khalil Gibran, poeta libanês, já desencarnado, que ele diz o seguinte: reconcilia-te com teu próprio inimigo. E eu me reconciliei comigo. O meu primeiro inimigo sou eu, a minha insegurança, minha determinação. Tá? Eu digo que não consigo. Então eu comecei a pensar o seguinte: poxa, eu voltei a sofrer de transtorno de ansiedade, me dá medo, insegurança e os pensamentos negativos. O que eu preciso fazer? Eu digo que é o meu mentor. Algumas pessoas podem dizer que é o subconsciente, que conversava comigo. Em preces, em meditação e oração, vinha a resposta. É o seguinte: age, porque você não é um robô. Eu não posso entrar no teu corpo e te dominar. Estou aqui para te ajudar com as ideias, mas você que tem que agir. Eu pensei, como é que eu vou agir para vencer isso tudo? Estou com medo, estou inseguro, houve uma quebra da minha autoconfiança, que eu fazia um trabalho de rua, mas fiquei com medo, assustado. Aí eu pensei o seguinte: eu vou ter que recompor todo esse processo, sofrendo e tudo. Primeiro, não sou um coitadinho. O pensamento que vem, não sou um coitadinho. Então o que eu preciso trabalhar? A filosofia. Conhece a ti mesmo. Então eu preciso me autoconhecer, me autovalorizar e determinar que o principal responsável por esse processo dessa luta sou eu mesmo. Então ninguém vai fazer comigo, eu mesmo. Aí o que eu comecei a fazer? Como é que se faz esse tratamento? Foi o médico, tomei remédio. Fui para a academia, voltei para a academia, porque eu tive pesquisando o seguinte: opa, serotonina, endorfina, vou fazer, malhando com medo, inseguro, com receio, saía. Não parei de levar minha mulher no trabalho, minha filha no trabalho, fazendo tudo, sofrendo, fazendo tudo, fazendo. Meditação, yoga, comecei a fazer. Não sei se já ouviram falar em Nidra Yoga. Você relaxa, deita e se entrega. E deixa. Uma vez passando mal, até no almoço lá em Guaratiba, perto de Guaratiba, não lembro, meu coração disparou. Falei, bom, você aprendeu, eu converso comigo, você aprendeu, respira fundo várias vezes que ele vai reduzir. Meu coração, aí, pum, reduziu. Ele falou o seguinte: é você contra você mesmo. Aí eu converso com o meu mentor, digo, obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. O que eu posso dizer para vocês, já resumindo e reduzindo o meu processo? Eu percebi que eu pedi isso, ou seja, e que de uma certa maneira utilizar isso que eu sinto em mim como um conhecimento para passar para o próximo. Por quê? Tendo todo esse sofrimento em mim, é um aprendizado, é o meu professor. Então eu vou ensinar e vou trabalhar isso. Em nenhum momento eu pensei em me matar. Os pensamentos vinham, se mata, se entrega. Eu falo, opa, não é bem isso. Pesquisei, fiz, eu não meditei. Tenho segurança? Muitas, mas a minha força é maior, a minha vontade é maior. A complexidade de lutar é um desejo grande. E eu não me entrego. Não sou um coitado, não sou infeliz. Estou para lutar, estou para vencer, e estou no mundo de expiações e provas. Então eu estou espiando meus erros e passando pelas minhas provas para entrar em regeneração. Então, o quão de melhor é isso? A gente se aproximar e encarar e demonstrar que a espiritualidade está assim com a gente. Eles ajudam a gente, eles se aproximam da gente, mas eles não podem fazer por nós. Então, por isso eu digo para você, medo, chorei muitas vezes, fiquei inseguro, mas eu sempre pensei numa coisa: com medo e inseguro, mas eu não rastejei. Jorge. E foi isso. Jorge, muito obrigado. Desculpe. Muito obrigado. Nada, eu apenas disse que não rastejei. Excelente, muito obrigado. Vamos passar então. Quem gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? Tudo isso de
gente. Olha, eu vou fazer um comentário. Ele falou da gratidão e uma vez eu estava assistindo uma palestra e a pessoa falou assim, há um livro de gratidão. E aí eu falei assim, aí eu fui lá, vi, né, baixei o computador lá e eu percebi uma coisa assim, que realmente nós temos que ter, assim, profundamente, assim, ser muito grato. Então, aquilo ali me despertou muito, assim, um lado que eu não via, sabe, assim, eu na realidade até me considerava uma pessoa feliz, eu sempre estou muito feliz com tudo, graças a Deus, mas eu digo assim, foi uma coisa assim que eu transcendi, sabe, eu quero dizer assim, eu vi alguma coisa que eu não estava vendo. Então, eu acho que realmente a gratidão, ela é uma coisa maravilhosa, e assim, você tem gratidão por tudo, isso é um estado muito especial. Eu acho que é o que a gente deve ter. Eu vou fazer um pedido ao trigo. Eu queria fazer um seminário na Casa da Cultura com esse tema com vocês três. Pode ser ainda hoje ou Pode ser agora. A gente vê. Também. Eu queria Porque nós fizemos o último seminário lá em agosto. A gente faz. Ah, é? Fazemos um. Mas é esse tema, tá? Pode ser agosto. Eu quero fazer uma pergunta ao Júlio. Como vocês não conhecem a nossa casa, isso tudo que você falou aí tem a ver tudo com a gente. Bom, fala aí no microfone, tem gente ali não ouvindo. Se puder, aqui nós está sendo gravado, Ivan. Também. Para dar uma conta. Deixa eu vir aqui para frente, para o Paulo. Eu quero ficar lá, eu nunca fico lá. A nossa casa tem muitos projetos. E a visão das pessoas aqui, tipo, vou caracterizar um que é o mais simples de se estar, entregando quentinho. Mas o foco nosso não é o atendido cliente que está na rua. O nosso foco é o voluntário. O voluntário pensa que ele está fazendo uma caridade para aquele assistido que está na rua. Mas para nós, o assistido somos nós mesmos, os entregadores da quentinha. Aqui tem meditação, aqui tem yoga, aqui tem tai chi chuan, nessa casa de cultura. Ela está apartado das outras 14 casas que a gente tem. Aí parece de inovação, mas eu não posso negar. Os nossos tentaculares, tá? Temos em vários espaços, inclusive em Portugal. Vocês terem ideia, eu tenho 30 médicos em Portugal, 15 portugueses, 15 brasileiros. Evangelização infantil também, eu acho muito importante também. Aí já é o lado da doutrina. Nós temos 400 crianças na evangelização infantil. Nós distribuímos 500 cestas básicas mês. Porque é muito, um pouquinho de cada um, somatório, mas isso somos nós. Nós somos os dirigentes dessas casas todas. Nós estamos à frente disso. Então esse projeto nosso é um projeto muito grandioso. E esse tema engloba todas as nossas atividades. Porque o atendimento fraterno é isso daqui, ó. E nós todos somos atendentes fraternos. Carlos e Regina na cantina faz cantinoterapia. As pessoas vão lá, garçom, nessa mesa de bar, que não sei o quê, é uma terapeuta. Então são grandes terapeutas no bar, é bazar terapia, é livroterapia. Em qualquer canto dessa casa nós somos atendentes fraternos e terapeutas. Queiramos ou não, porque eles veem a gente com a nossa camisa, eles nos usam, opa, esse pode me salvar, esse agonizante aqui voltou para a portaria daqui, mas eu estou até com medo, porque ele esqueceu de dizer que aquele isso tudo voltou para cá, porque ele saiu pelo mundo para entregar quentinha para nossa nas ruas, para trabalhar na rua, mas o preparo ainda não era talvez para ele, aí volta esse agoniado para cá como paciente.
Nós o acolhemos. Nós Novamente. Hein? Novamente. Última vez. Tá bom. Vamos desencarnar depois. Não vai desencarnar. Entendeu? Então, uma coisa está feita conta. Eu vou falar mais, não sei, eu vou falar muito tempo. Três estão combinados, vamos ver se em agosto a gente faz. O ideal para nós, vocês têm que ver vocês, seria domingo. Ou sábado à tarde. Como vocês preferirem. Porque Eu queria mandar a gente à disposição. tá? Domingo ou sábado à tarde. Lá na Casa de Cultura, aquela já quer falar. É a casa onde a gente tem a Ângela ali é a nossa professora de yoga. Jorge, fala. Ô, Júlio, deixa Não, eu eu só só queria acrescentar uma palavra. Fala aqui que está sendo gravado. Alegria. Tudo que foi falado traz aqui a alegria do coração. Então, junto com a gratidão, acima está a alegria. Isso que nos transforma. Verdade. Sabe o que eu falei que eu preciso fazer uma pergunta? Não, quero fazer. Não, eu preciso. camisa de força. Só um minutinho, tem gente lá de trás aguardando. Mas tudo bem. Só um minutinho, por favor. Eu não fiz a Pode falar. Ô, Júlio, eu não sei se estou enganado, mas eu entendi que você falou muito sobre o perdão ao próximo. Mas eu observo muito aqui o atendimento que a pessoa não se perdoa. É uma angústia assim terrível. Na realidade, nesse próprio protocolo, existe esse que eu falei, o do perdão de 2 horas, né? E tem técnicas do auto-perdão, assim como autocompaixão. E assim, tem todo um ressignificar, que naturalmente a gente não teria espaço para conversar aqui, eu já até tive a oportunidade de ver, mas é extremamente interessante e muito relevante. Porque realmente assim, a gente não tem essa visão empática, a visão da compaixão, a visão para quando envolve a cada um de nós, em que a gente é consumido pela culpa. Então, é extremamente relevante também a terapia do auto-perdão. Muito relevante. Ô Júlio, esse seminário, viu, Felipe? Tem que ser assim, tipo umas 3 ou 4 horas, para vocês abrirem janelas, para cada tema desse e tal, para discorrer um pouco mais. Porque fica com o gosto de quero mais. Isso é um bom sinal, né? As células, o câncer, não preciso perguntar isso. As células, o câncer, tá? A cura, a prece, o pensamento. O que muda isso nessa cura? Porque o câncer está na célula. E como a gente reverte o processo da espiritualidade no câncer na célula, dessa cura. Disse que tinha que fazer uma pergunta. Eu não fiz pergunta. Porque, na realidade, assim, a questão do simbólico, tem vários estudos em que eles chamam da medicina complementar, tá? Em que envolve terapias complementares, terapias complementares, e aí tem estudo com meditação, tem trabalhos em que atua em mediadores que envolvem câncer, em imunidade, em melhorar o status. Eu desconheço exatamente algo específico em que vá mudar diretamente o curso, em que uma terapia específica mude o curso de um estudo que conseguiu olhar a célula, mas as terapias complementares, lembrando que o SUS, ele é no Brasil todo, tem 29, entre elas algumas são espirituais, e trabalhos com religiosidade têm um impacto muito positivo na evolução das pessoas com câncer. Para dar um exemplo final, tem um estudo que estudou linfócito antes e depois da prece em pessoas com câncer de mama, em que o trabalho com prece impactou na melhora dos linfócitos, na imunidade para as pessoas. Então, o que envolve o câncer tem muitos trabalhos, tem qualidade de vida, não só na aceitação, mas no curso da doença. Isso tem vários trabalhos mostrando. Entra na física quântica, com as moléculas, os átomos, todo esse Jorge, processo. você me perdoe. Sim. Precisamos ouvir algumas Conversa depois pessoas da... e nós precisamos encerrar às 9 horas, conforme a orientação dos dirigentes espirituais. Quem quer fazer mais algum comentário? Pois não. Eu gostaria de falar com o professor Júlio. Só ajuda, por favor, só ajuda. Eu sou professora, eu gosto, mas aí uma parte acadêmica, né? Porque eu sou da área de saúde, sou professora da área de saúde. E eu convivo com alunos com altos níveis de ansiedade, angústia
muitas meninas com decepções amorosas, qualquer coisinha, eles tentam suicídio. E eu trabalho numa área extremamente íntima da pessoa, que é a boca. Né? Você falou de parte do dente, e a gente está montando, os alunos montaram uma extensão que eu capitaneei, porque a extensão tem que ter um professor à frente, e a gente está montando essa extensão, o Diga X, com vários alunos, alguns espíritas, outros evangélicos, mas sempre muito voltado, esses alunos muito voltados para a espiritualidade mesmo, independente de religião. Então eu gostaria depois de conversar com o senhor sobre a possibilidade de unir, né, de repente, alguns alunos de medicina e alguns alunos de odonto irem trabalhar. Seria interessante. Pode falar assim. Rapidinho, agora eu vou falar da visão do acadêmico. Né? Eu sou acadêmico de psicologia, estou terminando o curso, e assim, eu não tive a sorte de ter cadeiras com esse tempo, pelo contrário, ainda tem um paradigma, por incrível que pareça, na psicologia, que é um lugar para ouvir e acolher. Existe aquele paradigma do não ter vazão ao que o paciente vai falar sobre religiosidade, essa visão materialista, cientificista, que você não deve adentrar nesse campo, porque esse campo não é científico. Então, é um bálsamo até um pouquinho, porque a gente não quer se filiar a essa corrente tão materialista, né? A gente quer dar amplitude ao ser na sua integralidade. E a espiritualidade é justamente isso, né? Permitir essa abertura. Então, foi muito gratificante acompanhar essa parte. Só te adianto que toda, assim, a ciência está profundamente envolvida. Sim, eu anotei. Isso, tudo muito apoiado com o científico, mas muito pertinente, muito bom. Obrigada. Vou te contar um segredo. Nós estamos em conversação com uma faculdade de psicologia aqui no Rio de Janeiro e uma em Juiz de Fora para começar a cadeira de espiritualidade na faculdade de psicologia. Está sendo difícil, porque a restrição é muito grande, a cabeça é muito fechada, a análise é uma análise só acadêmica, eles não, ainda está difícil, mas estamos conversando sobre isso. É possível que saia Juiz de Fora antes aqui do Rio de Janeiro, mas as coisas vão, voltam. Esse namoro não dá noivado há quase 3 anos, mas quando der, vai ser a primeira faculdade de psicologia já com essa área. Mas o grupo está sendo conversado aos pouquinhos. Vocês vão nos desculpar, está no nosso horário. A orientação espiritual que a gente começa e termina no horário. Vamos ouvir a oração de São Francisco e eu vou convidar o Júlio para fazer a nossa prece final, logo depois da oração. Instrumento de vossa paz.
amado Mestre Jesus, gratos estamos pela oportunidade de conversarmos, de refletirmos sobre tantas coisas que podem ajudar a entender, a nos aproximar de todos aqueles que tanto precisam. Querido amigo, nos auxilia, nos inspirando através dos amigos espirituais a sermos pessoas melhores, a atuarmos na vida de forma positiva, para que possamos ser instrumentos do Teu amor aqui na Terra. Que a Tua paz se expanda dentro de nós e possamos transbordar em forma de atitude no bem. Fica conosco, querido e bondoso amigo, hoje e sempre.